para escutar. Tua palavra, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, começamos mais uma semana e mais uma vez Jesus certifica a sua presença junto de cada um de nós. Os textos do Sagrado Evangelho são provas vivas dessa atuação divina junto do humano. É inconfundível. As palavras de Jesus fazem com que cada pessoa que tem fé sinta esta presença, comprove esta presença de Deus junto de nós. Nesse tempo de pandemia, onde as sugestões do mundo, dos noticiários, sugere este silêncio divino, silêncio de Deus, ou ainda um certo distanciamento da força divina, não é verdade. Pois os textos do Sagrado Evangelho, de toda a Sagrada Escritura, vêm justamente confirmar esta realidade. Deus é presente na vida dos seus. Assim nós meditamos hoje, continuamos no Evangelista João, e no capítulo 15, o contexto ainda é o contexto de despedida. Jesus que fala aos discípulos desta iminente volta ao Pai. E os palavreados, ou as palavras de Jesus, elas confirmam justamente esta iminente partida. E aqui neste Evangelho, capítulo 15, versículo 16, e que depois o capítulo 16, versículo 4, traz para nós duas realidades. É próprio de João apresentar essas dualidades dentro do contexto do seu Evangelho. E aqui nós vemos a realidade divina, um Deus que se consome para fazer a vontade do Pai. Portanto, a pessoa que o segue é chamada também a se consumir, deixar-se consumido por Deus. A segunda e última parte do Evangelho mostra o contrário. O mundo que está preocupado simplesmente no acúmulo, simplesmente no acusar aqueles que falam a verdade. E aí a primeira parte, portanto, diz Jesus: quando o defensor vier, e eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Mais uma vez Jesus traz os termos defensor, que é no sentido de paráclito, e o termo Espírito da verdade, para dizer que o Espírito Santo tem esta dupla função. A função de estar ali, ao nosso lado, para nos proteger, para nos advogar e para nos proteger. E, ao mesmo tempo, esse Espírito vem também dar testemunho desta presença de Jesus em nossa vida. Portanto, o Espírito Santo tem esta dupla função, dentre tantas, proteger cada um de nós do mal e nos dá a inteligência, a sabedoria para entender, entrar no mistério de Deus. E aí Jesus diz, ele será testemunha daquilo que eu vos falei. Mas lembra Jesus, vocês também serão minhas testemunhas, pois estiveram comigo desde o início. Ou seja, Jesus não está descartando a presença dos discípulos, pelo contrário, fortalece esta atuação deles no mundo. E diz o texto, aí entra na segunda parte, que Jesus está dizendo isto para que a vossa fé, a fé dos discípulos, não seja abalada diante do outro contexto, do mundo. O mundo que Jesus prepara o ambiente, diz, o mundo vos expulsarão das sinagogas.
o mundo também vos matarão, e ainda dirão que é em nome de Deus. Jesus está dizendo aquilo que com ele está prestes a acontecer, que o expulsarão, finalmente irão matá-lo, e ainda irão dizer que é em nome de Javé, porque ele disse blasfêmia contra Deus. Assim também Jesus diz, acontecerá convosco. Ou seja, aquele que é chamado por Deus é chamado a trilhar os seus passos, imitar os seus passos. Por isso não está isento nesse caminho as tribulações. Caríssimos irmãos e irmãs, deixemos ser tocados por Deus. Que nesta semana que já estamos iniciando, possamos deixar ser envolvido, tocado por este mundo, o qual Jesus se apresenta e se consome, o mundo do Pai, o mundo divino. É este mundo que nós precisamos nos voltar. É a esta realidade que somos chamados a deixar que a nossa energia se volte e seja consumida, ou seja, fazendo o bem, fazendo aquilo que agrada a Deus, esquecendo este mundo dilacerado pelo pecado, este mundo em que a violência dita as regras, este mundo em que o revanche entre grupo, dualidade e polaridade é uma presença infâmia neste mundo. Não podemos viver neste mundo que nos leva a pensar e a denegrir a imagem do outro. Precisamos ter um coração dócil que acolhe e que ama. Jesus não combateu o mal com o mal. Jesus, ele combate o mal praticando o bem. Aprendamos com ele. Não escolhamos para a nossa vida esses ídolos que aí estão, esses políticos mal intencionados, que estão pensando nesse meio dessa pandemia somente no próprio umbigo ou em 2022. Por que perder seu tempo com esses políticos que nada pensam sobre o bem da vida, o bem da humanidade? Por isso te convido, adira, acolha, se insira neste mundo da graça, o mundo de Deus. É nesse mundo que Jesus nos convida a estarmos totalmente envolvidos e assim alimentar o nosso espírito, aquele que deseja e irá, sem sombra de dúvida, ao encontro dele. Que Deus te abençoe, te conceda uma semana cheia de Deus, uma segunda-feira repleta da presença do Espírito da Verdade, o Paráclito que está a nos defender e a nos orientar para Deus. Que o Senhor te abençoe, Maria te proteja, hoje e sempre. Paz e bem para todos nós.